Gente, eu tô super acostumada com muitos palcos, mas eu tô bem tensa aqui, porque é muito especial para mim voltar a fazer parte da equipe da Lápis, mesmo que seja por uma manhã. Então, estou muito grata de estar aqui, estou muito feliz. E hoje é o dia da mentira, né, gente? É o dia 1º de abril e a gente vai falar sobre verdade. Então, vamos mergulhar numa história aqui, uma história muito pessoal. No final, vai fazer sentido, acreditem. Sou sincericida, assim, eu sou patologicamente sincera. E um exemplo que eu trago, quando os meus irmãos se casaram, e eu morava com os meus pais ainda, eles ligavam lá para casa, eu atendia o telefone, e aí, Cris, está tudo bem? Aí tinha dia que eu falava, está tudo bem. Tinha dia que eu falava, hoje não está tudo bem. Um dia minha irmã falou, Cris, deixa eu te contar uma coisa. Quando as pessoas perguntam se está tudo bem, não é para responder que se não está tudo bem. Aí eu entendi que o mundo talvez não fosse dar conta da minha sinceridade, eu ia ter que achar formas mais graciosas de navegar pela realidade e fui aprendendo. Bom, só para contextualizar, eu sou esse bebezinho aqui, eu sou dos anos 70. Essa é a foto do meu batizado, talvez eu tivesse uns 15 dias. E dá para perceber aqui, acho que é uma foto que conta muitas histórias, né? Naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha videogame, nem redes sociais. Então, o pessoal fazia filho para distrair. Naquela época também eles faziam muito filho. E eu sou a 5ª filha, tinha um irmão de 8 anos, que está com uma cara muito desconfiada, bem preocupado com a minha chegada. Eu tinha um irmão de 7, eu tinha uma irmã de 5 e uma de 4. Vocês podem perceber que a mamãe está dando um sorriso um pouco cansado, meu pai sequer mostra os dentes. As pessoas realmente estão bem preocupadas, e aquela é a Mônica, minha prima, que hoje é minha agente, ficou tudo em família. Eu fui muito mimada quando criança, porque apesar deles terem ficado preocupados comigo, eu era um bebê e todo bebê já vem com a fofura. Então, eu fui muito mimada e sobraram poucos adjetivos, né, para mim. Ah, esse é inteligente, a outra é gentil, esse é mais teimoso, essa é mais tímida. E, para mim, sobrou difícil. E foi um adjetivo, como diz a minha psicanalista, difícil é a vida, né? E aí eu segui com esse adjetivo e teria sido fácil, por exemplo, se eu não tivesse herdado esse biquíni de alguém de 18 anos. Uma família grande é isso. A mãe de 5 filhos, ela tem que ser criativa. Imagina o 5º filho, né, gente? O primeiro filho, a mãe ferve a chupeta. O segundo, você põe na água corrente. O terceiro, a mãe chupa a chupeta. O 5º, eu acho melhor a gente nem pensar. Mas eu descobri um jeito mais suave de existir. Eu descobri o diário. Eu comecei a escrever diário aos 13 anos e ali eu fazia minha psicoterapia numa época que psicoterapia era uma coisa estranha, era só para gente doida. E eu comecei a fazer diário e acabei indo para a faculdade de comunicação. Caminhei bastante e cheguei numa agência chamada Lápis Raro. Nos anos 2000, eu sonhava muito em chegar nesse lugar. Trabalhei muito antes, tive uma carreira bem interessante. Nesse lugar, chamado Lápis Raro, eu conheci um cara chamado Guilherme. A gente teve uma história muito, muito forte. Tínhamos sido casados e nos separamos e nos apaixonamos e me apaixonei por um amigo. Fudeu, gente. Se se apaixonar por um amigo, você já ama aquela pessoa. Eu me engravidei em 2006. Francisco, meu filho, tem 18 anos hoje. E quando eu estava grávida, eu lembro do Gui falando para mim, nossa, meu tio está doente em São Paulo, ele está com uma doença terminal, preciso correr para encontrar o tio Rode antes que seja tarde. De fato, foi tarde, porque o Gui morreu antes. Ele teve uma morte súbita quando eu estava com 7 meses de gravidez. Essas fotos que a gente tinha feito antes de viajar, o Gui morreu em janeiro de 2007, acabaram sendo a nossa única foto de família. Eu acho que eu sou a grande sortuda da história, porque eu conheci o Francisco e eu conheci o Gui. E eles não se conheceram, o que eu acho que é uma grande sacanagem. Como que a gente faz, né, diante disso? Se a gravidez é uma verdade que vai crescendo dentro de nós, porque eu fiquei tão apaixonada pela gravidez, ainda mais que eu tinha tentado engravidar no meu primeiro casamento, que eu chegava assim, desse jeito, na fila do caixa e falava, por favor, eu quero a prioridade. Mas eu estou grávida, estou no momento mais delicado da minha gravidez. Então, assim, até a barriga crescer, até aquilo se tornar verdade, é uma verdade que vai crescendo dentro de nós. Foi um sonho realizado. E a morte é uma verdade vestida de absurdo. Porque, por mais que alguém diga para a gente que a gente vai morrer, a gente insiste em não acreditar. 2007 foi quando o Gui morreu, foi o início de 2007, mas a minha história tem... Em 1994, eu perdi a minha mãe de câncer. Em 2001, meu pai morreu de câncer também.
Em 2002, eu tive meu primeiro aborto, no meu primeiro casamento. Em 2003, eu tive meu segundo aborto. E quando eu tive meu segundo aborto, eu decidi que eu ia mudar da psicoterapia para a psicanálise. Fiquei morrendo de medo, porque alguma coisa me dizia que se eu mudasse da psicoterapia para a psicanálise, eu ia me separar. E aí eu mudei e me separei, foi ótimo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente tem medo. Eu fiquei muito louca nessa dualidade entre a maior tristeza e a maior alegria. Tive muito conflito com a gravidez. Eu estava com 7 meses. Eu lembro que eu falei assim, nossa, não sei se eu queria um filho assim desse jeito. E a Thelida falou comigo, não, me dá ele, não tem problema. Aí ele nasceu e a Thelida depois ligou. Eu vou buscar o menino. Eu falei, estou pensando melhor. Mas eu olho para essa foto, gente, eu não quero saber a opinião de vocês. Ele era lindo demais. E hoje ele está mais bonito, eu posso provar. Quando trouxeram o Francisco para o meu colo, e ele veio chorando e ele parou de chorar, eu vi o tamanho do meu poder. E realmente a vida tem um mecanismo louco de fazer com que a gente renasça. E eu fui renascendo ao longo do tempo, mas eu lembro muito assim dessa dualidade. Eu recorria muito ao humor, muito. O humor era o que me fazia dar conta desse excesso de realidade. E as pessoas falavam muito comigo assim, Cris, você vai dar conta. Gente, eu não vim ao mundo para dar conta. Dar conta para mim é pouco demais. Eu acho que eu precisava de mais do que isso. E eu tinha um exemplo. A minha avó materna, ela também ficou viúva grávida. Ela já tinha morrido 2 meses antes do Gui morrer. E a história que a minha avó fez, né? A minha mãe é filha de um pai que ela não conheceu, o filho repetiu a história dela. Minha avó já tinha 2 filhas. E o que ela fez com a memória do meu avô? Ela não falou mais sobre ele. Ela disse que tinha sido perfeito aqueles 3 anos com ele. Então, ela fez do silêncio uma espécie de altar. E eu acho que eu queria fazer diferente, eu não daria conta de fazer assim. Interessante, trouxe aqui essa foto, minha mãe e a minha avó, eu e meu filho. É bonito, né, como a vida é surpreendente. E acho que a gente tem que estar aberto para essas coisas para a gente não enlouquecer. E a realidade estava ali. O que você faz com a realidade? Durante algum tempo, eu tive muita pena de mim mesma. Depois que o Francisco nasceu, tudo melhorou muito. E no dia 17 de julho de 2007, eu voltei de licença maternidade. Na verdade, eu trabalhava em outra agência, é uma outra história que não cabe contar aqui. Mas quando eu voltei, eu tive a alegria de voltar para a Lápis, graças à Carla, que é uma coisa que eu nunca vou me esquecer. E quando eu voltei de licença maternidade, era o dia 17 de julho de 2007, o Gui tinha morrido no dia 17 de janeiro de 2007. Tinha 6 meses que ele tinha morrido, tinha 1 ano que eu tinha descoberto a gravidez, e a gente faria 2 anos de namoro, uma data super emblemática, eu sou muito ligada em datas. Aí eu resolvi, escrevi uma carta para os amigos, queria falar para os amigos, mas era uma carta em homenagem ao Gui. E aí a minha intuição conversou comigo, eu resolvi criar um blog, e eu criei um blog chamado Para Francisco, que praticamente salvou a minha vida. Eu comecei a escrever ali cartas para o meu filho, para que ele lesse no futuro, porque em relação à morte, a gente não tinha nada para fazer. A morte é um fato, não é uma doença para ser curada, não é um problema para ser resolvido, você tem que lidar com aquilo. Mas em relação ao luto, a gente tem o que fazer. Eu descobri que, apesar da gente não ter controle nenhum sobre a morte, a gente tem controle sobre como a gente vai reagir a isso. E foi um grande sentimento de poder. Eu publiquei essa primeira carta, publiquei algumas outras, né, e fui escrevendo. E se eu tivesse escrito num diário sozinha, talvez eu não tivesse o compromisso com as pessoas que estavam ali todo dia esperando. Essas pessoas foram muito importantes para esse compromisso de continuar escrevendo nessa escrita que foi extremamente terapêutica. Eu fiz uma grande sacanagem, porque eu escrevi cartas para que o Francisco lesse no futuro, mas eu dei para todo mundo ler antes dele. O resultado é que as pessoas perguntam, o Francisco leu? Ele não deu conta, mas estão lá. Quando ele tiver 170 anos, ele coloca um óculos e lê, está lá para quando ele quiser ler. Eu trouxe uma frase do Nietzsche, tem uma frase parecida do Ferreira Goulart, a gente tem a arte para não morrer da verdade. A gente não precisa abrir mão da nossa verdade, mas a gente dá conta da nossa verdade também através da arte. E eu acho que eu tive uma grande alegria de encontrar a poesia na minha vida para poder fazer da minha dor algo melhor. O Chico Buarque é mestre nisso. A dor ela é reciclável. A gente pega uma dor do Chico Buarque, dança a noite inteira e chora. É muito lindo o que a gente pode fazer com a ajuda da arte. E aí eu acabei descobrindo que tinha ali, mesmo que uma escritora de não ficção, uma história real, tinha uma escritora, não era só o enredo que era bom, tinha uma escrita literária. Então, as cartas para o Francisco se transformaram num livro ao final de 2 anos. E aí eu queria contar sobre o melhor investimento que eu fiz na vida. Quando eu estava grávida, eu comprei uma Sony Cybershot e a gente registrou, inclusive, aquela foto de família. O Gui colocou um tripé na minha casa, a gente morava separados, é um tipo de casamento
que eu gostaria de franquear, mas a gente tinha combinado de morar junto e não aconteceu. Então, ainda tinha essa história, né? A história acabou no auge, um relacionamento perfeito. Eu falei, estou fodida, ninguém vai querer se relacionar comigo, porque o Gui virou um mito. Pelo contrário, gente, já me casei, fiquem tranquilos, várias vezes, inclusive. A Sony Cybershot foi uma excelente aquisição e eu acostumei a me fotografar, não tinha smartphone na época, e a gente ficou com aquela mania enorme de se fotografar. Presta atenção, porque ela foi muito importante. E aí, eu sou uma louca da moda, eu já fui consumidora compulsiva quando minha mãe morreu, e eu sempre gostei muito de moda. E aí, eu acho que, junto com o Para Francisco, escrever, colocar a minha dor para fora foi super importante, mas eu tinha também uma relação com as roupas, e eu acho que uma mulher que acaba de parir, ela precisa dar uma reconhecida no que sobrou dela, o que ela... as avarias que a criança deixou, como é que ficou meu corpo. E eu tinha outras coisas, eu estava renascendo. Então, eu comecei a usar minhas roupas de formas muito diferentes. E aí, um dia, eu fui para Lápis Raro, vestindo essa roupa que eu achei sensacional. Que bom que a gente melhora com o tempo, né? Falei, nossa, a roupa está legal demais. Alguém me fotografa. Alguém me fotografou e eu tive a coragem de colocar. E criei um outro blog chamado Hoje Vou Assim, mandei para os amigos. Claro que se naquela época tivesse um grupo de WhatsApp, alguém ia falar, por favor, o telefone de um psiquiatra, porque essa viúva, num blog, ela chora e no outro ela posa de modelo. Eu sou muito disciplinada com os meus impulsos. Tão disciplinada que eu comecei a encarnar modelo aos 37 anos. Eu me contratei, eu me fotografei, eu me coloquei no ar e está tudo certo. E eu estava criando, na verdade, o primeiro blog de looks do dia do Brasil, sem saber que eu estava fazendo isso. Então, para muitas que não sabem, eu sou prazer, a vovó do look do dia. E aí eu me pergunto, o que é a coragem? Porque se eu tivesse conversado com as pessoas, você acha que eu faço um blog para escrever cartas para o Francisco? Você acha que eu faço um blog de moda? Você acha que alguém teria me aconselhado a fazer? Não, né, gente? Mas quem me aconselhou foi meu coração. Eu simplesmente precisava fazer isso. A palavra coragem, a etimologia da palavra coragem tem a ver com agir com o coração. E eu acho que é isso. A coragem, ela é além do medo, ela é apesar do medo, a despeito do medo, né? A coragem é quando você vai, você sabe que você precisa ir. E isso é muito interno. E, às vezes, a gente vive num mundo que tem tantas mensagens externas que a gente esquece um pouco isso. E a história da roupa foi uma descoberta, foi um renascimento, porque num blog eu falava da minha tristeza, mas no outro eu exercitava a minha alegria, porque eu estava vivendo essa dualidade entre a tristeza e a alegria. E foi realmente muito divertido, continua sendo. Vestir é a minha brincadeira de ficção. Então, eu comecei a ficar conhecida, comecei a fazer campanhas de marcas, mesmo sendo uma mulher absolutamente normal, comum, de 37 anos, que não era nenhum padrão de beleza, mas com uma autoestima ok. As pessoas falam, você é feia, eu não acredito. E começou a ter muita repercussão naquela época, 2007, 2008, 2009. Acabou que um dia eu realmente saí para seguir meu caminho, morrendo de medo, cheguei para a Carla, falei, Carla, estou saindo, sabia que se ela ia me chamar de louca, ela falou, demorou, né, Cris? Então, realmente, eu estava começando uma outra carreira, eu fui abduzida ali para um outro lugar, resolvi ser autônoma, eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha muito dinheiro na conta, tinha um armário muito cheio, tinha um filho, e foi nesse momento que eu me tornei autônoma. E comecei a escrever mais, falava muito na primeira pessoa, e fui convidada para ser colunista da Band News, onde eu estou até hoje, para ser colunista de várias revistas, depois Veja BH, Pais e Filhos, Vida Simples, e fui caminhando. O meu segundo livro veio exatamente da história dos blogs, é um livro de moda, e hoje são 8 livros. Quando eu penso, poxa, será que fui eu que pariu o Francisco, ou será que foi o Francisco que me pariu? Tudo que estava aqui, né? Foi toda a minha verdade escrita ali ao longo de um tempo. E, em relação à verdade e à educação do Francisco, eu sempre fui muito sincera. Eu acredito que a gente precisa acender a luz sempre, porque aquilo que a gente não vê, a gente teme muito mais. A gente está criando monstros que às vezes não existem. Então, tem uma história muito engraçada, que o Francisco ele foi para a escola com mais ou menos 3 anos, e ele chegou em casa e descobriu na escola que existia um cara chamado pai, que ele não tinha. Ele deu uma conferida e falou, isso não tem lá em casa. Chegou em casa e falou, mãe, cadê meu pai? Aí eu falei, filho, seu pai, ele teve uma parada cardíaca, ele morreu quando a mamãe estava com 7 meses. Aí, no final do dia, ele deitou assim no chão, falou, foi assim? Eu falei, foi assim e tal. Aí, no final do dia mesmo, ele falou comigo, mãe, eu estou muito, muito bravo que meu pai está morrido. Aí eu falei, mas você tem toda razão, seu pai também deve ter ficado muito bravo. Passaram alguns dias, o Francisco estava pondo sal na comida, ele tinha pouco mais de 3 anos. E eu falei, filho, a mãe querendo fazer venda casada. Seu pai comia muito sal e morreu.
Resultado, depois de 1 ano, mais ou menos, teve uma reunião de pais na escola e alguém perguntou para mim assim: é verdade que o pai do Francisco comeu muito sal e morreu? Ele contava essa história para os meninos, ou seja, eu fiz uma campanha contra a pressão alta em relação aos pais. E eu acho que o que foi que me trouxe para as redes foi a minha verdade, essa verdade que é quase incurável. É ela que me trouxe para as redes. Eu não sabia, eu não planejei esse caminho. E as redes são um meio digital e a gente, muitas vezes, quase cai na tentação de falar mentiras, de usar filtros demais, de construir demais. E, de fato, muitas vezes a gente assimila muitas coisas das redes que são editadas e a gente fica se achando a pior pessoa do mundo quando a gente abre o Instagram todo dia, né? Porque você fala, não, tem uma pessoa aqui meditando na praia, a outra comendo um pudim de chia, e a outra educando o filho sem telas. Eu sou um fracasso de pessoa. Mas o meio, apesar de ser digital, as histórias são ou deveriam ser reais. Ali tem histórias reais. E é isso que é o mais legal. É o que está sendo mostrado. O que mudou foi o como. Mas eu acho que contar histórias, como eu estou contando a minha aqui, e eu conto muito a minha história, eu sei que para o meu filho deve ser insuportável, mas, enfim, é desse jeito que eu sustento a família. Os números impressionam. Vocês lembram na pandemia, todo dia, 100 mil mortos. A gente ficava ali, a gente ia dormir, a gente se acostumou com uma estatística diária. Mas o que toca mesmo são as histórias particulares. Então, mergulhar numa única história tem um poder muito grande. E todo mundo aqui, sem dúvida, tem uma grande história para contar. A minha história não é extraordinária. Eu vivo dela porque foi assim que aconteceu. Mas é interessante como é que a gente pode olhar sempre para a nossa história e descobrir coisas muito novas. Então, esse poder da história começou a fazer mais parte da minha vida. Nós somos realmente movidos a histórias. A gente nasce ouvindo histórias, a gente senta no bar com um amigo e vai ouvir uma história do amigo. A gente conta histórias, as histórias nos moldam o tempo todo. E eu entendi essa minha fala na primeira pessoa, que é muito genuína, porque eu acho que eu me sinto autorizada a falar sobre mim, mas isso não quer dizer que eu esteja falando só sobre mim. Pode ser que eu esteja falando sobre você. Eu acho que o que liga as pessoas nas redes a mim é exatamente elas verem um espelho em mim. Elas veem em mim alguma coisa que fala sobre elas. E isso é muito poderoso. Então, eu não falo sobre mim falando só sobre mim. Eu estou dentro de uma cultura, estou dentro de um contexto. Aí eu queria trazer um exemplo, essa cena que me tocou muito, a cena do sorvete, não ainda estou aqui, me tocou demais. Meu filho não sabe nem o que é tomar um sorvete. Não é porque ele vai sentir falta de tomar um sorvete com o pai. A gente nunca tomou um sorvete junto. Então, essa cena me devastou. Mas eu queria trazer o exemplo do filme, trazer uma curiosidade que eu li na Folha de São Paulo, muito interessante, que o elenco do filme, ele fez vários ensaios, ele ensaiou cenas piratas que não existiam. Então, eles ficaram ali no lugar onde a casa, onde foi filmado, lá no Leblon, com bituca de cigarro, nos cinzeiros. Era uma cena real. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, o verdadeiro trabalho do ator não é fingir aquele personagem, é descobrir em si esse personagem, é descobrir a verdade do personagem na sua própria vida. É o poder da verdade. E a verdade, ela tem esse caráter. Ela não é construída, ela é revelada. Na pandemia, as tendências falavam muito que nas redes sociais a tendência era ser de verdade. Não adianta você querer ser de verdade de uma hora para outra. Você precisa optar por essa verdade. Não dá para você simplesmente tirar seus artificialismos e simplesmente querer ser de verdade. É um caminho que você opta como marca, como pessoa. Eu sou uma marca também nas redes. Eu ajudo marcas também a se comunicarem com o meu público. A verdade, de fato, ela não é alguma coisa que a gente resolve vestir. É alguma coisa que talvez a gente, despindo, é que a gente possa revelar. E eu acho que eu surpreendo exatamente por isso, pela minha humanidade, pela minha perna torta, pela minha vida real. Eu sou factível. Meu ponto de conexão com as pessoas são as vulnerabilidades e não as conquistas. Não é porque eu chego e falo, contei muitas conquistas aqui. Não é isso. É justamente as pessoas olharem para mim e verem que eu parti de um lugar de vulnerabilidade e que eu lidei com as minhas vulnerabilidades e que eu trouxe elas à tona. É essa verdade que estreita a relação com as pessoas que se relacionam com a gente, principalmente nas redes, ou eu tenho vários pontos de contato com as pessoas. E esses pontos de contato sempre estão pautados pela verdade, né? E isso eleva o nível de envolvimento.
E também tem uma coisa interessante, eu acho que sendo uma pessoa que está no Instagram há um tempo, está nas redes sociais há um tempo, existe um aprendizado constante. Então, eu já errei e já acertei. E ser de verdade me permite exatamente dizer, olha, aprendi melhor sobre isso, entendi mais sobre a minha responsabilidade. O erro é humano. Eu queria contar uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, mas você só pode seguir 7.500 pessoas no Instagram. Eu descobri isso, atingindo esse limite. Por quê? Porque eu quero saber quem me segue, eu quero ver o outro lado, eu quero me relacionar com essas pessoas. Eu não estou ali só me exibindo, eu quero ver quem está me vendo. Quando alguém me encontra na rua e fala, eu te sigo, te conheço muito bem, eu falo, é injusta essa relação, também quero te conhecer. Eu acredito que a credibilidade que eu construí tem a ver com essa caminhada perene. Se talvez um dia alguma coisa fizer com que eu perca a minha credibilidade, nem todo o dinheiro que eu já ganhei com a minha profissão, estando nas redes ou como palestrante, nenhum dinheiro compra essa credibilidade de volta. É um ativo que a gente tem que cuidar muito bem. E eu morro de rir, porque a minha timeline, sei lá, tem 18 anos que eu tento fazer a minha timeline. 18 não, mas tem uns 15, né, que é quando existe o Instagram, que eu tento fazer a minha timeline ser organizada. Não, eu vou ter um conteúdo que essa semana eu vou falar, segunda eu falo sobre isso, terça eu falo sobre... Mentira, não vai rolar, essa sou eu. A minha timeline é poluída. E as pessoas realmente confiam no que eu digo, porque eu sou muito de verdade. E as pessoas realmente confiam no que eu digo, porque eu sou muito de verdade. Essa é a construção. Nessa brincadeira, eu construí o que não tem preço, né? O que não pode ser comprado. Nesses 18 anos, gente, eu já vi tanta tendência. Eu criei o look do dia sem querer, e depois vieram as super blogueiras, que eram praticamente capas da Vogue, pessoas que não vão ao banheiro, que não têm indisposições. Eu vim de uma fase da supermaternidade para outra fase da não maternidade, da antimaternidade. Tem muitas tendências, tem muitas coisas acontecendo. Como é que você se mantém fiel ao que você é, olhando para tudo? Como é que você não cede àquelas insistências que as pessoas dizem, mas você devia fazer um produto digital, mas você devia fazer aquilo. É muito difícil se manter nesse lugar, mas eu acho que eu consegui. Eu acho que a minha verdade realmente fala muito mais alto. Eu tenho aprendizados também. E acho muito engraçado que nas redes sociais, principalmente, sempre surge um guru dizendo que essa regra é a regra da rede social, que amanhã a rede social muda a forma do algoritmo, muda tudo. E essa pessoa diz que não existe isso. Eu não acredito em regras, não no mundo que está mudando tanto. Por isso que é tão legal a gente estar aqui num evento que fala principalmente sobre o que muda e o que não muda. Tem coisas que não mudam. Hoje eu estou na Band News há 14 anos, não, 15. Eu tenho um podcast que, de vez em quando, eu faço. Ele dá muito trabalho. Ele chama 50 Crises. Eu lancei quando eu fiz 50 anos. E hoje eu falo mais sobre a questão dos 50 anos. Eu estou com 54. A longevidade realmente é uma grande tendência nesse momento. É um grande assunto, um assunto muito interessante. A gente precisa falar muito mais sobre isso, mas acho que a gente precisa falar com as crianças. E eu escrevo num site chamado Dia de Botê, que é um site de beleza, mas eu escrevo sobre várias coisas da mulher 50+, e sobre várias outras questões. Então, hoje, eu tenho esse ponto de contato com o público. O ponto comum entre essas coisas todas que faço tem a ver com a minha história. Eu acho que eu sou uma estudiosa da minha própria história, com a cara de pau suficiente para assumir isso, mas é muito interessante, porque todas as vezes que eu olho para a minha história por um ponto de vista diferente, eu descubro coisas novas na minha história que trazem aprendizados a respeito desses aspectos novos. Diante do que muda o tempo todo, eu não tenho a menor dúvida. A verdade tem uma força enorme para permanecer. Por isso, eu queria contar, que muita gente pode ter estranhado, eu era Cris Guerra até 2022. E eu virei Cris Paz. Mas como assim você está falando de verdade? Você mudou seu nome? Eu acho que a verdade foi falando dentro de mim e aquilo que foi transformando dentro de mim. Falar que eu sou Cris Paz reflete muito mais hoje. Acho que eu sou uma pessoa muito mais em paz comigo. Eu acho que esse rótulo de difícil eu devolvi a oferenda para o mar. E eu sou realmente Cris Paz, porque eu fui conquistando a minha paz. Tem muito mais a ver esse nome comigo. Cris Guerra é meu sobrenome de batismo, continuo amando. Eu, de fato, mudei o meu nome, eu coloquei paz no meu nome, para que fosse de verdade. Eu me chamava Cristiana de Souza Guerra, e aí hoje eu me chamo Cristiana de Paz de Souza Guerra. Ficou meio novelesco, mas achei bonito. E é muito legal me apropriar desse nome. Que é exatamente isso, é quando a verdade vai tomando conta de mim, vai me vestindo também. Isso é trazido para fora. Então,
para quem não tinha entendido, a explicação é essa. Eu resolvi casar com a paz e trazê-la para frente. Na hora da guerra, se precisar de alguma batalha, estou sempre aí, mas eu não quero ficar de farda o tempo todo. E, para terminar, eu queria contar 2 coisas que, se a minha vida fosse um filme, eu escolheria como um trailer uma cena que aconteceu em 2007, num shopping, que inclusive a gente atendia na época, acho que foi no Diamond Mall. Eu estava comprando uns presentes de Natal e a vendedora falou comigo: "Ai, que legal, se você comprar mais coisas, você ganha mais cupons para concorrer ao carro". E eu falei: "Ah, mas eu não posso concorrer porque eu trabalho na agência de publicidade que atende o shopping". Ela falou: "Coloca o nome da sua mãe". Eu falei: "Morreu". Aí ela falou: "Coloca o nome do seu namorado". Eu falei: "Morreu também". Ela ficou olhando assim, meio tensa para mim, falou, com muita esperança, ela falou: "Seu pai?". Eu falei: "Morreu todo mundo". No final, eu fiquei consolando a vendedora. O humor, gente, também é uma ótima forma da gente lidar com a verdade, não negá-la. Obrigada, gente.